Olá, eu sou a Stephanie. Esse é o programa Diálogo sobre o Luto. Tem como objetivo ajudar as mulheres a passarem pelo processo do luto, numa jornada de acolhimento, transformação, fé e recomeço. Eu sou mentora, sou palestrante, fundadora do Instituto Lições do Luto e também da comunidade Papilho. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre como a Bíblia aborda o assunto do luto e a perda de quem nós amamos. Todos nós, em algum momento, vamos perder alguém que nós amamos e, claro, o luto, ele faz com que a gente se sinta sozinha, isolada, na nossa dor, como se só a gente estivesse passando por isso. Então é muito importante você saber de duas coisas. Muitas pessoas podem pensar que a Bíblia ensina que nós devemos superar o luto rapidamente, seguir em frente sem sentir tristeza. Mas, no entanto, a Bíblia reconhece que o luto é um processo natural e necessário. Outra coisa, algumas pessoas podem acreditar que a Bíblia sugere que nós devemos evitar falar sobre a perda, para não reviver aquela dor que nós estamos sentindo. E, na verdade, a Bíblia encoraja a expressão dos nossos sentimentos, do luto e a busca pelo conforto e consolo em Deus e, claro, numa comunidade de fé também. Então, a nossa conversa de hoje vai focar principalmente em dois aspectos. Então, eu vou te mostrar o que a Bíblia reconhece em relação ao luto, falando sobre uma resposta natural à perda, que é importante você se permitir sentir dor, a importância de buscar o consolo e a direção nas promessas de Deus na própria Bíblia, principalmente durante o período do luto. Quando eu entendo como a Bíblia aborda o luto e a perda, você pode encontrar esse consolo nas Escrituras e, claro, nas promessas de Deus. Isso pode trazer uma sensação e uma certeza e um preenchimento de paz, de esperança durante esse período tão difícil. Então, esse vídeo aqui que eu resolvi gravar, ele vai te fornecer algumas informações práticas mesmo sobre como lidar de uma maneira mais saudável, de uma maneira espiritual, de uma maneira sensível. Você vai aprender a importância de expressar suas emoções, buscar apoio na comunidade, ajudar, inclusive, outras pessoas a passarem por isso também. Então, como isso é para mim, como foi para mim, talvez você se pergunte isso, eu quero te contar um pouco. Antes eu via o luto como algo que precisava ser superado rapidamente ou superado. Um sentimento que, se durasse muito tempo, era um sinal de fraqueza, um sinal de falta de fé, um sinal de pecado. Então, eu comecei a estudar e perceber como a Bíblia aborda o luto e a perda e as dores de uma maneira muito significativa. Como ele fala da tristeza e faz questão de falar sobre isso, sem esconder a tristeza, a frustração, o desânimo. Então, isso não trouxe só um consolo real, né, para mim, mas também uma profunda mudança mesmo na minha vida espiritual, física, emocional e mental. Eu quero compartilhar, inclusive, algumas coisas que eu aprendi e que hoje eu aplico na minha vida, de uma maneira simples, mas que foram verdades tão profundas, tão reais, que realmente transformaram a minha perspectiva e meu modo de lidar com a minha dor e de olhar para a minha vida. Primeiro ponto, a aceitação do processo do luto como um processo natural. Então, em vez de eu sentir a pressão de superar, e a gente não usa essa palavra, mas ela é muito usada, né? Mas a gente não fala sobre superação no luto, mas até eu entender isso foi um caminho. Eu percebi que a Bíblia, na verdade, ela reconhece sim que o luto faz parte da nossa condição humana. E claro, um dos grandes exemplos disso é o próprio Jesus chorando a morte de Lázaro lá em João 11. Então, até mesmo o Filho de Deus sentiu a tristeza diante da perda de alguém que ele amava. Quando eu percebi isso, me deu liberdade para eu sentir dor. E para eu falar, puxa, eu não preciso ter vergonha disso, porque o próprio Cristo lidou com isso. O próprio Cristo olhou para uma família enlutada, para as irmãs que choravam e um povo que chorava no túmulo ali, né, do Lázaro. Então, essa permissão de sentir dor, Jesus chora. E eu acredito que ele faz questão de fazer isso na frente de todo mundo, de demonstrar a sua dor e de demonstrar que nós também podemos chorar, que nós não precisamos esconder a nossa tristeza, que Deus nos vê, nos compreende, caminha conosco, entende o que nós estamos sentindo e ele vai com a gente nesse caminho através da nossa dor.
um segundo ponto que eu quero colocar para você, o que eu entendi, que essa permissão de expressar a minha dor, antes eu acreditava, como cristã, como alguém que vive nessa realidade, que eu devia manter uma postura forte, resiliente, cheia de fé, no sentido de evitar expressar abertamente a minha tristeza, não chorar em público, afinal que as pessoas vão pensar de mim, tá todo mundo tão feliz na igreja e tal. E aí essas coisas passavam pela minha cabeça. E o que eu fui buscar? Fui buscar na própria Bíblia de novo. E eu comecei a ler os Salmos. E ali eu percebi que os salmistas, eles derramavam as suas almas diante de Deus. Diante daquele que poderia enxugar as lágrimas deles. Eles falavam o que eles estavam sentindo. Às vezes eles ficavam bravos, eles eram muito sinceros. Por que você está tão perturbado, a minha alma? Salmo de Davi, Salmo 42. Então ele vai se expressando, ele e outros salmistas expressam aquilo que eles estão sentindo. Então eu entendi que eu podia expressar o que eu estava sentindo, na verdade. Isso foi inspirador para mim. Não só em público, como escrevendo, como nas minhas orações, como nas minhas conversas com os meus amigos, com os meus familiares. Tudo isso ajudou a aliviar esse peso da dor. Então a liberdade para chorar, lamentar, ser vulnerável, trouxe uma cura emocional mesmo, uma coisa que eu nunca tinha experimentado antes. Isso foi muito importante. Mais um ponto que eu vou colocar aqui para você, aqui do meu coração mesmo. Encontrar o consolo nas promessas de Deus. A Bíblia, ela me ofereceu um senso profundo de consolo quando eu leio, medito nos versículos, nos livros, nas falas que falam sobre o futuro que Deus preparou, com planos de paz e não de mal. Eu não estava sendo castigada, mas na verdade preparada para uma obra poderosa que só Deus poderia realizar. Não percebe? Não é um castigo, não é uma vingança, não é um sarcasmo, pelo contrário, não é isso que está acontecendo. Isso para mim foi libertador, porque de alguma forma eu achava que eu tinha feito alguma coisa errada, então eu estava merecendo essa punição. Isso não é verdade, Deus não é assim. Deus não é essa pessoa, ele não é punidor, né? Ele não vai te punir, não está te punindo. Isso tira de nós um peso tirou dos meus ombros e com certeza vai tirar do seu também. Uma outra coisa, o apoio da comunidade de fé e das pessoas, dos irmãos, dos amigos, da família. Os maiores aprendizados que eu percebi foi o valor e o apoio de uma comunidade, de pessoas ao meu redor. Muitas vezes, em muitos momentos de tristeza, nós sentimos a tendência de nos isolar. Afinal, ninguém me entende, afinal, ninguém tem paciência para ouvir, ninguém quer me ver chorando. Então, nós chegamos nesses lugares e a gente conclui que, ok, não adianta eu me envolver, então eu vou me isolar. E eu fico cada vez mais sozinha, cada vez mais suscetível, cada vez mais me envolvendo com a minha dor, sem enxergar nenhuma perspectiva. Mas eu entendi que eu estava tentando carregar um peso sozinha, um peso que eu não ia conseguir carregar. Então, eu sabia e eu comecei a entender, na verdade, de uma maneira muito prática, que Deus usa pessoas para nos ajudar a carregar esse fardo que é pesado. Ele faz isso e ele faz isso através das pessoas também. O que é interessante, ele usa uma comunidade de fé, ele usa pessoas ao seu redor, ele usa amigos, família, sua rede de apoio. Então, abrir meu coração fez para essa verdade, né? Me fez ver que na verdade Deus ele usa pessoas e eu posso aceitar ajuda, que o fato de eu querer ajuda e buscar ajuda não me faz com menos fé ou menos ou mais vulnerável nesse. Não é isso. Ele me faz muito corajosa. Pedir ajuda é um ato de coragem. Um outro ponto que eu aprendi é assim, confiar totalmente em Deus. É claro que eu não cheguei 100% lá e eu não consigo fazer isso o tempo todo, com toda a minha vida, mas eu estou neste caminho, eu estou me esforçando e tentando fazer isso diariamente. Quando eu entrego a minha dor, a minha ansiedade a Deus, eu realmente sou liberta de uma carga que eu não consigo administrar. Eu preciso trocar. E em Mateus 11, Jesus fala sobre isso, né? Trocar o nosso fardo pesado pelo fardo leve, pelo nosso jugo pesado pelo fardo leve de Jesus. Essa troca de se expressar, de colocar diante de Jesus mesmo aquilo que a gente está sentindo e aprender a descansar. Porque se nós não fizermos isso, a gente não dá conta.
A gente não vai dar conta. Então, nós precisamos fazer esse exercício. Só que isso é um exercício. É um exercício diário de entrega da minha própria vida nas mãos de Deus, daquilo que me preocupa, daquilo que me deixa com ansiedade. Isso me faz encontrar paz e ter um descanso que é real e verdadeiro. Agora talvez você esteja se perguntando, tá, mas Tema, onde você encontrou tudo isso? Como é que eu faço para encontrar? Então eu fiz questão aqui de separar alguns versículos, são muitos, tá? São dezenas, aí, centenas de versículos, ou trechos, ou histórias que falam sobre luto, tristeza, sofrimento. Isso não é escondido na Bíblia, você já sabe disso. Mas, na verdade, eu quero destacar alguns aqui e eu quero te destacar, inclusive, o porquê que eu estou escolhendo eles. Por que que eles fazem tanto sentido para mim. Eu espero que isso te abençoe, que isso te incentive e te encoraje a encontrar também na Bíblia o consolo e a direção de Deus e a forma de lidar melhor e mais saudável e com mais esperança com o próprio luto que você está vivendo. Então eu vou te contar aqui os versículos e vamos conversando, que eu acho que isso vai te ajudar demais, porque isso sempre me ajuda muito. Os primeiros versículos que eu escolhi, por que que eu escolhi? Porque eles transmitem consolo e esperança. E aqui eu quero citar o Salmo 30, versículo 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas do seu favor dura a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Na nossa jornada através do luto, pode parecer que a noite dura para sempre, que essa escuridão, que essa caverna escura não tem fim. Como se nós estivéssemos perdidas, soltas lá dentro e não tem saída, eu não sei o que fazer. Então, cada minuto parece que a gente está se arrastando, parece que a gente está sentindo uma dor tão insuportável que a gente mal consegue se mexer ou se levantar. Mas por mais que a noite pareça longa, o amanhecer sempre chega. É claro que a Bíblia está mostrando para nós que tudo é um processo. Ela não está dizendo que aqui, num piscar de olhos, a dor vai desaparecer. Faça isso aqui, essa é a fórmula para você não sentir mais dor. Não, isso não acontece, não existe. Mas Deus promete que com o tempo, com o seu consolo, com a esperança, a luz voltará a brilhar. A alegria virá novamente. Mesmo que agora isso pareça impossível de acreditar, essa é a promessa. A alegria vem pela manhã. Um outro versículo que eu pessoalmente gosto demais, que eu fiz questão de escolher para o velório do meu esposo, inclusive, e eu quero compartilhar com vocês. É o versículo 20, Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa promessa foi como uma âncora de esperança para mim. Ela mergulhou profundamente no vazio que eu estava sentindo, no meu coração, naquela escuridão, e estacionou ali trazendo esperança. Essa promessa para mim, eu emociono todas as vezes que eu leio, porque isso me traz todas essas lembranças e essa realidade que hoje eu tenho desfrutado um pouquinho. E eu acredito que nós vamos desfrutar plenamente ainda, claro, na presença de Jesus um dia. Mas saber que um dia todas as nossas dores serão eliminadas, que a morte não vai mais existir, me deu forças para continuar. Essas promessas, elas me proporcionam uma nova perspectiva sobre o meu luto e sobre a minha dor. Me lembrando que a dor é temporária. Existe um futuro de paz, existe uma alegria que me aguarda e nos aguarda em Cristo. Esse consolo eterno, baseado nas promessas bíblicas, mudou a forma como eu via a morte, como eu via a minha perda, como eu via aquela caverna, como eu via a minha dor. Isso foi alimentando meu coração e, como eu compartilhei com você, trouxe uma âncora de esperança no fundo do poço que eu me encontrava. Uma âncora de esperança no fundo do poço que eu me encontrava. Um outro ponto. Porque as Escrituras, porque a Bíblia fala de promessas de consolação.
Vou citar aqui mais 2 versículos para você, Mateus 5:4. É o primeiro. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Os que choram recebem consolo. Deus utiliza muitas formas de fazer isso, muitas formas de nos consolar. E uma delas é a comunhão dos irmãos, uma delas é a comunhão com a igreja. Então ele usa pessoas também, ele usa nossos amigos, família, livros, a natureza. Ele usa exemplos de outras pessoas e testemunhos de pessoas que já passaram por esse lugar, como acontece aqui no Lições do Luto, por exemplo. Então, ler isso abriu meu coração para aceitar também ajuda e apoio. Aquelas pessoas que estavam ao meu redor querendo fazer alguma coisa e não sabia exatamente como, eu comecei a conversar com elas e falar para elas: puxa, eu quero. Você me ajuda fazendo isso, você não me ajuda fazendo esse outro. Elas oravam por mim, elas oram por mim até hoje. Elas oferecem ajudas práticas, elas oferecem o consolo, elas oferecem uma palavra. Então elas me ajudam a ter a certeza absoluta que eu não estou sozinha em nenhum momento. Quando eu compreendi esse papel dessa comunidade, isso foi vital. Nós somos bem-aventurados e bem-aventuradas porque nós somos consolados. A gente não é bem-aventurado porque a gente chora simplesmente. Nós somos bem-aventurados porque, ao chorarmos, nós recebemos o consolo verdadeiro do próprio Deus através de N formas que ele faz isso. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Um outro versículo incrível, lindo, que eu amo também, é o Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Antes, eu acreditava que com o tempo ia ser esperado, sabe? Que as pessoas. Com o tempo, as pessoas têm uma expectativa de que a gente simplesmente supere as coisas que a gente está sentindo. Mas o luto, ele não tem a ver com superação, ele tem a ver com ressignificação. Ressignificar, dar um novo sentido para a vida a partir dessa perda. Então, nós não vamos superar o luto simplesmente, porque ele não é um obstáculo, ele não é um jogo, algo que você precisa superar. Não, você precisa entender, abraçar e ressignificar a sua vida. Por isso que ele é mais desafiador ainda. Isso é uma jornada. E essa jornada ela varia, né, em tempo, em espaço para cada um de nós. Cada pessoa é de uma forma, reage de uma forma. Olhando esse versículo, Salmo 46, 1, percebi que Deus ele nos dá um tempo necessário para lidar assim com essa perda. Ele caminha com a gente, cada momento. Ele é o refúgio para abraçar e a fortaleza para me proteger. Ele é o refúgio para me abraçar e a fortaleza para me proteger. Ele cuida de mim em cada momento. Nossa, isso eu comecei a vivenciar de uma forma tão maravilhosa que isso é realidade, isso é a verdade para mim. Não há como falar uma coisa diferente. Ele tem cuidado de mim e ele quer cuidar de você. Quanto mais eu medito isso, quanto mais eu pratico isso, quanto mais isso é colocado diante de Deus, quanto mais eu entrego a minha vida, mais eu vejo a realidade e a certeza das promessas de Deus sendo cumpridas, porque elas serão cumpridas, porque Deus é fiel. Uma outra razão para nós meditarmos na Bíblia, porque ela fala sobre deixar nas mãos de Deus. 1 Pedro 5,7 fala assim: lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toda a ansiedade, não é só algumas ansiedades, umas coisinhas assim que estão te preocupando, não, não, é toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, ou de vós, como ele coloca aqui, numa totalidade, não é só, esse aqui eu esqueci, desencana, não, não, é uma totalidade, nós somos integrais e Deus cuida de nós integralmente. Então, quando eu entrego toda a minha dor, toda a minha ansiedade, todos os meus medos, as minhas crises, as minhas perguntas, a minha culpa, a minha tristeza, o meu desânimo, a minha depressão, a, a minha sensação de impotência, a minha falta de esperança, a minha sinceridade, as minhas mãos, os meus pés, minha vida financeira, minha vida pessoal, minha empresa, todos os meus afazeres, quando eu entrego um todo, tudo a Deus, eu começo a experimentar uma paz que excede qualquer entendimento. Quando eu entrego tudo, eu recebo uma paz que excede tudo. E essa paz vem do próprio Jesus.
Então aqui foi decisivo na minha experiência e na minha jornada. Aqui há uma virada, posso dizer até uma virada de chave, como a gente usa essa expressão, né? No meu crescimento, na minha experiência pessoal. Nós precisamos aprender a confiar em Deus completamente. Mesmo que nada faça sentido, mesmo que a gente não concorde, tá tudo bem não concordar. Mas nós precisamos confiar que apesar da gente não entender, apesar de nós não concordarmos, apesar de não fazer nenhum sentido, Deus continua no controle de todas as coisas. Então, nós deixamos de tentar ter esse controle, na verdade. Não consigo controlar a minha dor, eu não consigo controlar o que acontece comigo. Ao invés disso, eu permito que Deus carregue esse fardo por mim e comigo, a minha parte, e me ajude com a presença dele. Isso não significa que a dor que eu sentia desapareceu instantaneamente. Até porque isso é um exercício. São muitas coisas, é um exercício da vida. Entregar e se entregar. Mas, olha, cada dia, e aqui, claro que tudo caminha junto, as coisas não são isoladas, né? A cada manhã nasce um novo dia. A cada entrega nasce uma nova esperança, nasce uma nova luz. Então Deus está comigo, está com você a cada passo, a cada entrega. Então entregue, mas entregue e deixa lá. Não entregue e pega de volta. A gente tem essa tendência, né? Eu entreguei, agora deixei ali. Não, 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 não. Entregue e deixa lá, confie. Exercite a sua fé. Então essa confiança profunda em Deus me trouxe uma liberdade que é até difícil de explicar. Mas você precisa vivenciar isso, faça esse teste, faça esse exercício. Eu tenho absoluta, assim, convicção, certeza de que o Senhor é o maior interessado em nos ajudar a caminhar para fora do vale da sombra da morte. Mas existem ações e atitudes que nós vamos tomar, que nós precisamos entregar, orações que são as nossas orações que nós precisamos fazer. Mais um motivo aqui para você ler, entregar e refletir e meditar e praticar as promessas de Deus. Porque nos ensina sobre a presença de Deus nos tempos difíceis. Às vezes não parece, às vezes a gente não está vendo nada, a gente até questiona, mas cadê Deus? Por que comigo, Deus? E aqui eu quero dividir com você, porque eu também passei por esses lugares, um versículo que é mais ou menos assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Isaías 43, 2. Antes eu via a minha perda como uma experiência solitária e insuportável. Mas nesse versículo eu li e me ensinou que Deus está comigo nos momentos mais difíceis. Ele não me abandona quando as águas parecem que querem me afogar, ou quando o fogo quer me queimar, e quando essa tristeza quer me consumir, quando a minha alma está tão triste a ponto de não querer mais viver. Quando eu percebo e quando eu entendo que Deus, na verdade, prometeu estar do meu lado, mesmo nas situações mais dolorosas, eu começo a compreender e encontrar forças para atravessar esses momentos e não ficar lá. O vale de sombra de morte, ele é um lugar de passagem, ele não é um lugar de destino, não é o nosso destino. Nós estamos passando, porque o vale é um lugar de passagem. Não foi uma promessa que você não passaríamos pela dor, mas sim que ao passar, eu não seria destruída por ela. Então isso foi me dando coragem, me enchendo de coragem e ousadia para encontrar consolo, propósito, graça, apesar do sofrimento, e encontrar a presença de Deus me protegendo e me sustentando a cada dia, a cada momento e a cada entrega, como a gente acabou de falar. Um outro trecho está lá em João 14, 16 a 18, e diz assim: Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, para estar sempre com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Eu não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Uau, que, que maravilhoso.
Que maravilhoso. Nós não seremos deixados órfãos, existe o Espírito Santo em nós. Então, saber que o Espírito Santo está comigo, em mim, ele não apenas num momento assim, curtinho, não, é ilimitado, é o tempo todo, não é um tempo limitado, é ilimitado, é para sempre. Isso é maravilhoso. Então, ele me consola de uma forma muito profunda, uma paz profunda, uma sensação de que mesmo na dor há propósito e há consolo real, há consolo divino. O Espírito Santo me leva a essa verdade, a verdade de que eu preciso dele, de que eu preciso de Jesus para fazer tudo. Isso foi me ajudando a abrir mão de mim mesmo. Falar, puxa, eu não posso acreditar que eu tô nisso que eu estou pensando, eu não posso acreditar só na minha dor, eu preciso ouvir o que Deus tem falado, e aí ouvir o que Ele tem para falar na minha situação, na minha circunstância, e a meu respeito. O que Ele fala? A dor fala de mim que eu sou destruída, que eu fiz alguma coisa. Não, mas o Senhor não fala isso. O Senhor fala que eu sou amada, que você é amada e que Ele tem cuidado de você e de mim. Por que mais ler a Bíblia? Mais um aqui, mais outros versículos que eu quero compartilhar. Porque deixa claro que Deus está perto dos quebrantados de coração. Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Eu me sentia quebrada, como se o luto tivesse despedaçado meu coração. E ele de fato despedaçou. Então eu me senti em ruínas, escombros, no fundo do poço. Mas ao ler esse versículo, eu entendi que Deus, na verdade, está perto de mim. Essa pessoa quebrada e no fundo do poço. Que eu poderia sim estender e olhar para ele, que ele estaria bem ali. Ele não estava esperando eu me consertar, eu ficar melhor, ou eu superar, ou eu estar sem sentir dor. Isso não existe. Deus está perto dos que têm os corações quebrados. Somos nós. Então eu percebi que em momentos que eu mais sofria, Deus estava ali carregando, me carregando. Então ele não me deixou sozinho, ele não vai te deixar sozinho na sua dor. Ele está presente, oferece consolo, paz, cura e tantas outras coisas. Então, saber que Deus está conosco no meio da nossa tristeza pode aliviar a ansiedade, essa ansiedade que o luto traz mesmo. E lembrar que nós não estamos sozinhos, não. Nós não fomos largadas para sofrer sozinhas. Mais algum trechinho que eu quero citar com você. 2 Coríntios 2, capítulo 1, versículo de 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar outros que estão passando por tribulações. Pois assim como sofremos de Cristo, transbordam sobre nós, os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Esse versículo me ensinou pelo menos, ele me ensinou muitas coisas, mas vou te compartilhar duas. Primeiro, Deus é o Deus de toda consolação. Então, em meio ao luto, às vezes nós buscamos consolo de muitas formas, muitas fontes, amigos, família, atividade, trabalho. E claro, tudo isso faz parte, mas eu percebi que o consolo profundo, verdadeiro, real, vem de Deus. E o Espírito Santo faz esse movimento, usa tudo isso, mas ele está dentro de nós e quer nos levar para esse lugar aí, de consolação total. Em segundo lugar, esse versículo me mostrou que experimentar o consolo de Deus e viver o consolo de Deus também me capacita a consolar outras pessoas e a compartilhar sobre isso. Isso trouxe um novo propósito no meu luto. A dor que eu experimentei me tornou mais sensível à dor dos outros. E o consolo que eu recebi de Deus, que eu recebo todos os dias, me prepara e me preparou como uma fonte de consolo também para quem passa por situações semelhantes. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui, compartilhando com você. Então, ao encontrar o consolo em Deus, eu percebi que Ele também queria me usar, a minha experiência e tudo que eu estava passando, para trazer conforto, trazer consolo, para esperança de outras pessoas que também passam pelo luto. E isso foi transformador,
Por isso nasce, inclusive, Lições do Luto, nasce tudo isso que estamos fazendo aqui para te ajudar a sair desse lugar, a ser transformado, a recomeçar através de fé, acolhimento e graça de Deus. Uau, quantas coisas! Eu emociono. Esse tema para mim é muito incrível porque, olha, é transformador. E isso tenho vivido nos últimos 5 anos da minha vida. Por isso que eu estou compartilhando isso aqui para você. Então eu quero, vamos recapitular aqui para a gente se lembrar, para a gente ser lembrada de tantas verdades, dessas poucas verdades que eu coloquei aqui, que são maravilhosas, de tantas outras que a Bíblia ainda fala, daquilo que Deus é que a gente nem pode imaginar. E vamos lá. Recapitulando. Como a Bíblia aborda o luto e a perda dos entes queridos? Apocalipse 21:4, Salmos 35. Esses versículos transmitem consolo e esperança. Mateus 5:4, Salmos 46:1 fala sobre a promessa da consolação. 1 Pedro 5:7 fala sobre deixar tudo nas mãos de Deus. Isaías 43:2, João 14:16 a 18 nos ensinam sobre a presença de Deus nos tempos mais difíceis. Salmo 34:18, 2 Coríntios 1, 3, 4 e 5 deixa claro que Deus está perto dos quebrantados de coração. Ao final dessa jornada e dessa reflexão sobre o luto, sobre a perda, é importante você lembrar que, embora a dor seja inevitável, a esperança, o consolo, eles podem ser sim encontrados em Deus, nas promessas, na Bíblia, e a Bíblia nos oferece esse caminho, nos oferece essas palavras e a direção, vida, verdade, caminho. Também a certeza de que Deus está do nosso lado o tempo todo, nos piores momentos, inclusive. Então ele promete proteção, cuidado, refúgio, abrigo, consolo e, acima de tudo, a sua presença constante. Portanto, eu quero que essa mensagem de esperança te inspire a buscar nas Escrituras, a ler esses trechos e todos os capítulos e os contextos para você refletir, para você ser encorajada. Que mesmo no seu tempo de luto, existem promessas, existe uma promessa de paz e restauração que nos aguarda. Deus é fiel, Deus está fazendo isso e nunca vai deixar de fazer. As suas promessas não falham. Então, que nós possamos encontrar a esperança que transforma a dor numa jornada de fé, renovação e recomeço. Que incrível, que lindo poder compartilhar isso tudo com vocês. Então, eu quero te pedir, se inscreva no canal, compartilhe isso com alguém que precisa. Vamos falar, vamos compartilhar sobre o luto e sobre a esperança que nós podemos encontrar nesse caminho tão difícil. Já deixa aqui, comenta aqui escreve nos comentários aqui mesmo, qual é o versículo que mais te ajuda nessa sua angústia, no seu coração angustiado? Qual é o versículo? Qual é o trecho? Me manda uma mensagem, fala comigo, vamos conversar, porque Deus tem muito mais para nós. Deus tem trabalhado, Deus está conosco, Deus tem estado comigo e de tantas formas diferentes. Tem sido uma jornada tão profunda de um mergulho, de estar próximo a Deus como eu nunca estive antes. Esse é o meu desejo para você, é que você encontre Deus na sua jornada, abra sua Bíblia, encontre na palavra e ouça a voz do Espírito Santo dizendo que você é amada, que você não foi abandonada nessa circunstância, que você não está sendo castigada, que há uma construção de propósito, de nova perspectiva e há um plano